o seguinte, você deve ter ouvido falar aí do balão chinês que estava sobrevoando os Estados Unidos. Os Estados Unidos falou, a China está espionando a gente, isso é um balão espião. A China do outro lado falou, não é um balão não é um balão espião não, é um balão meteorológico que apenas saiu do seu curso. Ele voou da China até os Estados Unidos e caiu aí por acidente. Os Estados Unidos decidiu abater o balão, né, derrubar o balão, e adivinha, a China ficou putaça da vida e ameaçou os Estados Unidos por causa desse balão. Nossa! Konnichiwa, Utan Caminho Inocente na casa, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Pois é, meus amigos, a história é essa, tá? Pra gente adiantar o lado aqui, se você não sabe ainda dessa história do balão, que eu duvido muito, faz um Google rapidinho aí, lê um resuminho da história desse balão, depois volta aqui pro vídeo, porque nós vamos falar exatamente mais sobre a questão desse balão ter sido usado para espionagem ou não, e da ameaça clara e direta que a China fez agora contra os Estados Unidos e o impacto que isso pode gerar, não somente nas relações entre os dois países, mas também no mundo. Antes de continuar, já sabe, né? Deixa aí o seu like, comentário para ajudar no engajamento, verifique se o sino de notificação está ativado. Você que é novo aqui, seja muito bem-vindo. Fica o convite para você se inscrever, ativar o sininho, mas é muito importante que vocês deixem comentário, tá bom? Temos um encontro marcado aqui todos os dias ao meio-dia para você se informar, se entreter e a gente manter essa conexão gostosa, né? Aprendendo juntos, né? Compartilhando informação. Sem enrolação, vamos direto pro assunto. Para começar, tá? Esse balão chinês não se parece em nada com um balão meteorológico, ok? Então tudo indica que, de fato, esse balão aí da China foi usado exatamente para espionar ou para fazer alguma outra coisa, tá? Esse grande balão chinês que estava atravessando os Estados Unidos, que chegou à Carolina do Norte, né, no sábado, deixou todo mundo alarmado, e as autoridades chinesas mantiveram, inclusive, suas alegações de que esse balão não estava de forma alguma sendo usado para espionagem, mas para as pesquisas científicas como meteorologia. Mas depois dessa desculpa que a China deu, especialistas dizem que, de fato, o balão que estava sendo monitorado de perto pelas autoridades americanas não se parecia em nada com um balão meteorológico típico. E as autoridades de defesa dos Estados Unidos suspeitavam que o balão, que foi visto pela primeira vez em 1º de fevereiro acima de Montana, na verdade era um dispositivo de vigilância de alta altitude, né, se passando ali por um balão meteorológico civil, ou seja, ele estava disfarçado. O governo Biden estava considerando o plano para abater o balão assim que ele estivesse acima do Oceano Pacífico, onde os restos poderiam inclusive ser recuperados, né, para estudo, para investigação, etc. E o que acabou acontecendo agora foi exatamente isso, né? Os Estados Unidos derrubaram o balão. Para a gente ter uma ideia, para a gente saber se esse balão era de fato espião ou não, tá? Em todo o planeta, milhares de balões meteorológicos operados pelo governo e também de propriedade privada são lançados diariamente para poder coletar informações sobre temperatura, vento, umidade na atmosfera, etc. É por isso que todo dia no jornal você tem ali previsão meteorológica e afins. Veja bem, os especialistas explicam que, diferente dos balões meteorológicos, esse balão foi detectado tão rapidamente e gerou, obviamente, alarmes por causa do seu tamanho enorme. Um balão meteorológico típico, meus amigos, ele aumenta de tamanho à medida que ele sobe ali pela atmosfera, começando com cerca de 1,80 m mais ou menos de largura, e ele vai se expandindo para cerca de 6 metros de diâmetro à medida que ele vai subindo. O balão chinês, ele tinha 90 pés de largura, ou o comprimento de 3 ônibus, para você ter uma ideia do tamanho dessa criança. Isso de acordo com um relatório que foi apresentado pelas autoridades de defesa dos Estados Unidos. Os tipos de balões meteorológicos que são normalmente lançados 2 vezes por dia dos escritórios dos civis de meteorologia são normalmente apenas uma pequena caixa que possui um sensor de temperatura, um sensor de umidade relativa, um sensor de pressão e, em seguida, um pequeno transmissor para poder coletar as informações. E com base nas imagens que podemos ver aí claramente do balão chinês, obviamente há muito mais equipamentos
nesse balão que foi abatido. E quando encontrarem lá os restos desse balão, com certeza isso vai ser constatado. As autoridades chinesas disseram que o balão caiu sobre os Estados Unidos quando simplesmente saiu do seu curso. Mas os especialistas questionam a validade dessa afirmação, especialmente considerando a distância percorrida pelo balão. Ou seja, o balão saiu lá da Ásia, lá de onde o Judas perdeu as botas e foi parar nos Estados Unidos, grande desse jeito. Bom, as autoridades de defesa dos Estados Unidos estimavam que o balão atravessou o Oceano Pacífico, da China ao Alasca e ao Canadá, também antes de chegar aos Estados Unidos, propriamente dito. O Pentágono também disse que o balão parecia que estava viajando a uma altitude bem acima do tráfego aéreo comercial, o que não é normal para um balão meteorológico. Ou seja, esse balão ele viajou a uma distância muito maior do que os padrões meteorológicos comuns. Eles não viajam a grandes distâncias assim. Por isso que os especialistas acreditam que há diferenças bastante significativas entre os balões meteorológicos típicos e esse balão que foi derrubado lá nos Estados Unidos. Inclusive, o secretário de Estado americano Antony Blinken considerou o suposto balão espião inaceitável e uma atitude irresponsável por conta da China. E por causa disso, ele chegou a cancelar uma viagem que estava marcada lá para a China no dia 5 ou 6 de fevereiro. Enfim, no início de fevereiro ele ia viajar para a China, tá? E ele desmarcou essa viagem, o que demonstra aí que houve um arranho muito significativo na relação entre os países. Houve também um segundo balão com características suspeitas bastante semelhantes que foi detectado se movendo na América Latina, ou seja, fora dos Estados Unidos. Agora, na sexta-feira, embora a China seja muito conhecida por manter sua pesquisa tecnológica extremamente privada, isso provavelmente não explicaria as características incomuns do balão sobrevoando a América. A maior parte da tecnologia meteorológica ela é consistente globalmente, né? Sempre se usa um certo padrão. Então, a ideia de a China fazer atualizações tão dramáticas em um dos seus balões meteorológicos seria algo muito surpreendente, para não dizer no mínimo estranho. A tecnologia meteorológica que está em curso atualmente, só para vocês terem uma ideia, está sendo usada há bastante tempo. Muitos dos sensores se tornaram, claro, obviamente um pouco mais sofisticados, mas relativamente inalterados desde os anos 70 ou 80. Nunca se ouviu falar de nenhum novo desenvolvimento no mundo do clima para o lado da tecnologia, até porque não precisou. O que já tinha, o que sempre foi usado, já era mais do que suficiente. Os cientistas também expressaram uma grande confusão que a maioria dos especialistas tem sobre o porquê que as autoridades chinesas não esperavam que o balão cruzasse os Estados Unidos ou fosse detectado. Ora, com os ventos predominantemente fortes do jeito que estavam ali naquela região, era completamente inevitável que esse balão acabasse sobre os Estados Unidos, exatamente com a velocidade do vento nesses níveis que estão lá agora. Não deveria ter sido nenhuma espécie de surpresa para a China. E para completar, a China ficou furiosa, ficou putaça da vida depois que os Estados Unidos simplesmente estouraram o balão e alertaram sobre possíveis respostas à clara reação exagerada, ou seja, ameaçaram os Estados Unidos. Eu vou ler aqui agora para vocês a declaração oficial do Ministério das Relações Exteriores da China acerca do assunto. Abro aspas. A China desaprova fortemente e protesta contra os ataques dos Estados Unidos a uma aeronave civil não tripulada à força. O lado chinês, após verificação, informou repetidamente ao lado americano sobre a natureza civil do dirigível e comunicou que sua entrada nos Estados Unidos devido à força maior foi totalmente inesperada. O lado chinês pediu claramente ao lado dos Estados Unidos para lidar adequadamente com o assunto de maneira calma, profissional e contida. O porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos também observou que o balão não representa uma ameaça militar ou física para pessoas no solo. Sob tais circunstâncias, o uso da força pelos Estados Unidos é uma clara reação exagerada e uma grave violação da prática internacional. A China protegerá resolutamente os direitos e
interesses legítimos da empresa em questão e se reserva o direito de dar mais respostas se necessário. Fecho aspas. Eu pergunto a vocês, se foi um balão civil que não tinha nada a ver com o governo, que não tinha nada a ver com espionagem, por que a China teve essa reação? Inclusive, a China está dizendo que os políticos dos Estados Unidos e a mídia em geral estão exaltando o incidente para atacar e difamar a China. Meu Deus, mas quanto ego frágil tem a China, né? O ministério, inclusive, também insistiu que a China não teve a intenção de violar e nunca violou o território ou espaço aéreo de qualquer país soberano, né? O que é uma mentira, porque o que eles estão fazendo em Taiwan é o que então? Esse balão era praticamente, pela distância que percorreu, pela altura, era praticamente um satélite de baixa altitude, podemos dizer assim. E aí você pergunta, Rutan, vai estourar a Terceira Guerra Mundial por causa disso? Não tô falando isso. Mas no mínimo, cara, no mínimo, a gente vai ter aí um arranho na relação entre essas duas potências e nunca é bom. Começa de maneira comercial, a gente começa a ver impactos na economia por conta disso. Pela resposta da China, meus amigos, fica claro que parece que eles estão procurando um pretexto para começar uma treta. Enfim, não vou comentar mais nada não, mas eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários, tá bom? É novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, eu espero vocês no próximo encontro, que é amanhã, ao meio-dia. Domo arigatou gozaimasu, sayonara.